Quando comecei o meu projeto, eu dizia às mães: olha, abre uma conta poupança, mas não abras em nome do teu filho. Abre em teu nome, porque o juro é um bocadinho melhor. Há muitas formas de nós pouparmos dinheiro para os nossos filhos, mas quando ele chegar a essa idade, que ele tenha mais possibilidades ainda do que uma simples poupança. E o que é facto é que nós começamos a poupar para as crianças a partir do momento praticamente em que elas nascem. E se tu pensares até aos 18 anos, é muito tempo. São 18 anos. Então faz todo o sentido darmos este passo e tentarmos ter esta abertura a uma outra perspectiva que não apenas a poupança tradicional. Eu acho que muitas mulheres ainda se deixam muito ir nesse caminho por facilitismo. Para nós é difícil, não é? Nós achamos, eu não vou conseguir lidar com números, eu não vou conseguir fazer estes cálculos, eu não tenho facilidade para escolher esses investimentos. O dinheiro é possibilidades de escolha na nossa vida. Eu costumo dizer que existe a possibilidade de organizar o dinheiro de uma forma feminina e fazer investimentos de uma forma feminina, que é confortável para nós. Nós queremos recolher o benefício hoje e pagar o preço no futuro. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Já lhe disse várias vezes ao longo deste podcast que a menopausa não tem que ser uma sentença. E embora os sintomas não sejam uma escolha sua ou a culpa sua, já lhe disse várias vezes que a menopausa não tem que ser uma sentença. E embora a menopausa não seja uma escolha, os sintomas também não são culpa sua, mas há muita coisa que pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Se já começou a sentir algum cansaço, dores nas articulações, eventualmente até a ganhar alguma barriguinha, é importante começar a atuar. E é por isso que eu recomendo suplementos como o MenoFriend da Dr. Vegan. É um suplemento à base de plantas, de minerais e de fitoestrogénios que vai ajudar bastante a melhorar a sua qualidade de vida nesta altura. Por isso já sabe, na sua próxima caminhada tem 2 paragens a fazer. Primeiro vai buscar o MenoFriend à farmácia e depois vai à mercearia comprar fruta e legumes que são tão importantes para se nutrir nesta fase. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Susana Rosa, especialista em finanças e fundadora da Comunidade Autêntica. Obrigada, Susana. Olá, obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Na verdade estamos aqui 3, não é? Porque verdade. tu vais bem acompanhada. Vais grávida pela segunda vez. É verdade. Já agora eu vou-te perguntar uma coisa. Enquanto mulher e pensando na tua parte de gestão financeira, tu sentes que hoje a tua visão daquilo que é o planeamento financeiro dos teus filhos muda face àquilo que era a tua maneira de pensar no planeamento financeiro quando foste mãe pela primeira vez? Ai, sem dúvida. Eu fui mãe pela primeira vez há 7 anos. Quase há 8, então na altura, aliás, eu só me lancei nesta área de finanças quando o meu filho tinha 1 ano. E quando nós lançamos um negócio próprio, não é? Naturalmente nós depois acabamos por perceber muitas outras coisas. Eu não trabalhava na área, embora a minha formação seja toda em gestão, tanto a licenciatura como o mestrado, eu não trabalhava na área. E, portanto, quando comecei a explorar ainda mais, não é? E depois este mundo das finanças pessoais, obviamente, depois acabei por também eu abrir horizontes e depois fazer um planeamento completamente diferente daquilo que é. Comecei a aprender também aquilo que eu quero passar aos meus filhos, não é? Em termos de finanças, que era uma coisa sobre a qual eu ainda não tinha pensado muito. Até as próprias poupanças que faço para ele e agora para eles, não é? Mudaram também, porque antes era uma coisa muito mais conservadora e agora eu percebo muito mais o poder dos investimentos e obviamente quero que eles também tenham essas possibilidades desde pequeninos. Portanto, sim. Antigamente falava-se apenas em abrir conta júnior, poupança, e a pessoa estava para lá o dinheiro e aquilo não rende nada, não é? Hoje em dia já se fala em PPRs e coisas completamente diferentes. É verdade, e oferecia-se mielheiros e tudo, não é? E as contas para crianças. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Foi que as contas para crianças ainda eram piores do que as contas para adultos. Curiosamente, sim. Ainda tinham um juro pior do que...
E eu lembro-me perfeitamente que quando comecei o meu projeto eu dizia às mães, olha, abre uma conta poupança, mas não abras em nome do teu filho, abre em teu nome, porque o juro é um bocadinho melhor. Eu não pensava noutros objetivos. Sim, porque se calhar ainda não tinhas investigado tanto esta parte dos investimentos, não é? Sim, e não o pensava para as crianças. Pensava para mim como uma pessoa que é capaz de tomar decisões conscientes. Não pensava em vou colocar o dinheiro do meu filho e, sei lá, como ele não tinha essa capacidade de tomar essas decisões, e depois o dinheiro dos nossos filhos, normalmente, há muitas formas de nós pouparmos dinheiro para os nossos filhos, não é? E de nós fazermos o pé de meia deles. Podemos ser nós pais a poupar, e isso para mim nunca foi uma opção. A única coisa que eu poupei para o meu filho até hoje foi o abono de família. Então era a única poupança que eu fazia para ele. Mas depois há muitas famílias que têm a sorte dos avós contribuírem, não é? Quando é aniversário, quando é Natal, acabam sempre a dar aquele dinheiro. E então tu ainda tens mais complexos na forma como vais gerir esse dinheiro. Porquê? Porque nem sequer era um dinheiro teu, então tu queres mesmo guardá-lo. Não foste tu que o criaste e também não é dinheiro teu. Então tu queres mesmo que aquilo fique num sítio seguro. Portanto, é ainda mais difícil tu investires o dinheiro dos teus filhos. Até que a determinada altura eu comecei a ver isto de uma maneira completamente diferente. Eu disse, espera lá, eu quero que o meu filho, quando chegar à idade de poder usufruir desta poupança, seja aos 18, seja aos 20 e tal, porque ele depois vai fazer aquilo que ele quiser, seja comprar um carro, comprar uma casa, dar entrada para uma casa, comprar uma casa não vai dar ainda. Mas quando ele chegar a essa idade, que ele tenha mais possibilidades ainda do que uma simples poupança. E o que é facto é que nós começamos a poupar para as crianças a partir do momento praticamente em que elas nascem. E se tu pensares até aos 18 anos, é muito tempo. São 18 anos. Então faz todo o sentido darmos este passo e tentarmos ter esta abertura a uma outra perspectiva que não apenas a poupança tradicional. Sim, mas percebo, eu acho que tudo o que seja risco causa alguma aversão, não é? Porque as pessoas querem, de facto, isso que dizias, antigamente até punham dinheiro debaixo do colchão, e há sempre esse medo associado, mas se puder rentabilizar muito mais, não é? E hoje em dia há tantas maneiras de o fazer, acho que faz muito mais sentido. E sabes que antigamente, e a maioria dos feedbacks que me chegam é mas os meus pais não me ensinaram nada disto. E é normal. Porque na altura dos nossos pais, eu não sei se tens esta ideia, mas há cerca de 20, talvez 30 anos atrás, um crédito de habitação tinha taxas de juros de 2 dígitos. Sabes o que é tu pagares mais de 10% pelo teu crédito de habitação? É imenso. Ou seja, não havia tanto o acesso ao crédito como nós temos hoje em dia. Isso, se por um lado o crédito saía muito caro, por outro lado, também tens a outra face da moeda, que é quem tinha dinheiro e o conseguia poupar e realmente ter uma conta poupança, acabava por ter um juro também mais alto, porque na altura os bancos davam 5%, 6%, isto era muito interessante. Hoje em dia isto já não acontece, não é? Então tu tens o acesso ao crédito mais facilitado, tens taxas de juro muito mais baixinhas, aliás nós estávamos muito habituados às taxas de juro até próximo de zero, não é? Agora é que ficámos aqui todos muito aflitos nesta altura. E como consequência disso, quem tem a possibilidade de ter poupanças tem uma taxa de juro por dinheiro seguro, muito, muito baixinha. E então tu precisas mesmo de começar a procurar outras possibilidades. Então é natural que os nossos pais não nos passassem essa informação, porque eles também não precisavam. Pois, eles viviam bem assim, mas o paradigma mudou. Viviam bem, se calhar também não era uma conversa propriamente que fizesse parte da educação familiar. Nunca me lembro sequer de falar sobre educação financeira. Com os teus pais? Nunca. Não. Não, se calhar tipo aos 18 anos, aquela coisa de olha, está aqui, o acesso à tua conta, sei lá, esse género de conversas, mas em miúda acho que não. Era aquela coisa de teres um milheiro, poupares e tal, mas pouco mais do que isso. Sim, falava com o meu pai. Mas se calhar lá está, podia ser mas uma área... Mas o meu pai é da área também. Pronto, é isso, estás a ver? Aí é logo diferente. Eu acho que isso também é um tema, e é meio tabu às vezes, falar-se sobre dinheiro, há pessoas que não gostam. Mesmo... Até eu, que tenho muita abertura, o meu filho às vezes faz-me perguntas complicadas.
E eu falo muito com ele sobre dinheiro, então ele acha que, ou seja, ele pode fazer as perguntas nível 2 ou nível 3, não é? Nós ficávamos pelas perguntas nível 1, não é? Ele já vai um bocadinho mais à frente, ele faz-me perguntas como: mãe, nós somos ricos? Olha, mas se tens 500 euros, tens 500 euros na tua conta? E eu tenho, filho. Então podemos comprar uma PlayStation? E eu, não podemos comprar uma PlayStation porque precisamos de comprar outras coisas. Então ele faz perguntas muito engraçadas. Ele às vezes diz-me, que ele tem o dinheiro dele no banco e depois tem algum dinheiro que ele usa para fazer alguma compra caso ele queira. Por exemplo, a PlayStation eu recuso-me a dar-lhe, sempre lhe disse, olha, acho caríssimo, poupa dinheiro, paga tu a PlayStation se quiseres, depois logo decides. E eu acho graça porque ele vai contando o dinheiro e agora às vezes pensa e diz-me assim, não tenho a certeza se quero mesmo comprar a PlayStation, não é? Porque realmente é uma coisa com um valor elevado. E então ele começa a ter estas questões. Temos muito dinheiro? Não temos muito dinheiro? O que eu tenho é muito dinheiro? E eu às vezes digo, o que tu tens é muito dinheiro para a tua idade. Exato. Então eu acho engraçado porque ele às vezes pergunta do somos ricos, vou ser rico, somos médios, mas então o que é que isso quer dizer? Eu acho engraçado as curiosidades e até eu às vezes tenho alguma dificuldade em saber como é que vou responder da melhor forma à pergunta que ele me está a fazer. E por isso eu acho que o tabu ainda existe, estamos a desconstruí-lo. Exato. E ele, se calhar, também quer categorizar um bocadinho na cabeça dele para saber onde é que se pode encaixar, não é? Porque é normal, as crianças precisam de se sentir encaixadas em algumas categorias, então ele deve estar a fazer isso na cabeça dele, essa construção. Mas é muito engraçado. Olha, e como é que o teu trabalho foi evoluindo para esta área das mulheres? Porque é que tu te especializaste tanto na educação financeira das mulheres? Olha, eu comecei... embora os meus pais sejam divorciados e eu tenha ficado a viver com o meu pai, que não é uma coisa muito comum, é muito engraçado porque eu sempre partilhei isto. Nós falávamos muitas vezes, eu falo muito com o meu pai, converso muito com ele durante muito tempo e nós dizíamos sempre, a nossa família, embora seja anormal, é uma família muito normal, muito tranquila, somos muito equilibrados, respeitamos muito o espaço um do outro. Então, para mim, eu sempre vivi numa família muito tranquila, muito normal. Eu nunca despertei para aquelas questões de violências domésticas, mulheres com dificuldades em pagar contas, casamentos abusivos que nunca acabavam porque as mulheres não conseguiam ter a sua própria liberdade. E houve uma altura que eu despertei muito para isto. E paralelamente a isto, o meu pai vinha-me sempre dizendo, tu tens que ser, fui educada como um rapaz. O meu pai sempre quis ter um filho rapaz, eu chamei-me Tiago até nascer, porque estava ao contrário, então não dava para saber se eu era rapaz ou rapariga, meu pai queria rapaz. E então o meu pai sempre me educou muito como um rapaz. Nunca dependas de um homem para nada, tens que criar o teu próprio futuro. Sempre fui muito incentivada para o empreendedorismo. Eu lembro-me de fazer coisinhas para vender desde os 10 anos. E a determinada altura, quando eu me apercebo destas dificuldades das mulheres, eu começo a pensar, ok, espera aí, que as mulheres não tiveram todas a mesma educação que eu. Isto foi um choque para mim. Foi a abertura para uma realidade que eu desconhecia completamente. E eu pensei, eu preciso de começar a ensinar Eu, antes de ter este negócio de finanças, eu tive outros 6 negócios completamente falhados. Tentativa de receitas, eu sou um zero na cozinha, mas pronto. Decoração de casa, que é uma coisa que eu gosto muito. Tive várias. Tive também sobre marketing, na altura em que não se falava de marketing, portanto há muitos anos atrás. E a determinada altura eu parei para pensar e disse assim, não, espera lá, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer? E o que é que, aquela pergunta que às vezes é muito difícil de responder, que é, o que é que eu posso melhorar no mundo? E eu comecei a perceber, a unir tudo isto e a pensar, não, espera lá, eu consigo ajudar as mulheres a terem uma educação financeira parecida com aquela que eu tive. E isso vai fazer toda a diferença na vida delas. Porque o meu pai sempre me disse, tu tens um mundo de possibilidades à tua frente, vai, faz, conquista. Sempre foi um grande impulsionador de todas as minhas ideias e de tudo aquilo que eu queria fazer de diferente. E então foi aí, eu assim, não, eu quero falar sobre finanças, que é uma coisa que para mim é fácil, é uma coisa que para mim é tocar-te lá, não é? Ainda por cima eu venho de gestão, como eu estava a dizer há bocadinho, portanto, meu pai é de economia, portanto, finanças faz parte da minha vida. Sou uma pessoa extremamente organizada,
Portanto, organização financeira é a minha praia. E eu quero falar para mulheres, porque eu sinto que as mulheres ainda precisam aqui de um estímulo adicional que os homens já têm e que as mulheres não têm, seja em termos de confiança, seja em termos de formação. Eu disse, é isto que eu vou fazer. Pronto, e Sim. aqui estou. Se calhar ainda há aquele estigma de que são os homens que cuidam das finanças da família. Não é estigma. Ok. E vou dizer uma coisa que eu acho que vai, se calhar, magoar algumas mulheres, mas eu acho que muitas mulheres ainda se deixam muito ir nesse caminho por facilitismo, por olhar para o dinheiro. E agora eu sinto muito que estou numa segunda fase do meu negócio, que é, eu quero trazer facilidade para esta área, porque as mulheres ainda pensam muito assim, eu vou delegar ao meu marido, para ele que tome lá essas decisões das contas, não é? Esse investimento, ele que decida, ele que escolha, sabes? Mas porquê? Porque para nós é difícil, não é? Nós achamos, eu não vou conseguir lidar com números, eu não vou conseguir fazer estes cálculos, eu não tenho facilidade para escolher esses investimentos. Ou eu já tenho que fazer o jantar e ir buscar os miúdos à escola, escolher o que é que vão vestir ou não sei o quê. É isso. E isso desempodera-nos muito, não é? Porque o dinheiro é possibilidades de escolha na nossa vida. Nós, se tivermos dinheiro e soubermos gerir bem o nosso dinheiro, nós aumentamos muito o leque de opções daquilo que podemos fazer com a nossa vida. E sinto que agora ainda consigo mais trazer uma força adicional aqui para este lado e dizer, não, eu quero mesmo mostrar o lado fácil, porque pode ser fácil. Se calhar numa fase inicial pode ser um bocadinho mais complicado, não é? Porque, ok, está tudo um grande caos, mas isso é a mesma coisa que arrumar a casa, por exemplo, não é? Está tudo um grande caos. Se eu conseguir arrumar as coisas todas, organizar as coisas todas em gavetas, a seguir já vai ser mais fácil manter. E com a nossa vida financeira é exatamente a mesma coisa, não é? Então é isto. Vamos organizar o caos e depois vamos então manter só. E existe esta possibilidade. Eu costumo dizer que existe a possibilidade de organizar o dinheiro de uma forma feminina e fazer investimentos de uma forma feminina, que é confortável para nós. Sim, e não precisa de ser tudo ao mesmo tempo. O que eu acho que também fui aprendendo contigo ao longo dos anos, porque na verdade já passaram anos, é que tu podes ir fazendo, experimentares uma coisa e agora vou-me dedicar mais a isto e vou experimentar os ETFs e vou perceber tudo sobre isto, nanã, e depois, ok, já só tenho que ir alimentando isto e se quiser aventurar-me aqui numa outra coisa para não pôr todos os ovos na mesma cestinha, vou ver outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que no fundo a parte da gestão financeira parece um bocadinho como o pensarmos na alimentação ou numa mudança de estilo de vida, em que tu sabes que no início vai ser difícil e vais estar a contrariar rotinas, crenças, coisas que tu sempre fizeste de uma determinada maneira ou que nunca fizeste e é um território completamente novo, portanto é desconfortável, mas que depois, lá está como tu dizias, depois de já estar feito e arrumado, é só alimentar, é só continuar e ser consistente, não é? É isso mesmo. Aliás, muitas vezes eu faço analogias com as dietas e com a nutrição, não é? Se calhar algumas falham ali um bocadinho ao lado. Mas é um bocado. É. Sempre que nós começamos, quando fazemos os desafios de perda de peso e não sei o quê, o primeiro dia, as primeiras horas, eu recebo imensas mensagens. Não sei se isto é para mim. E eu, pronto, isso é a vossa resistência à mudança. Deixem assentar, daqui a 24 horas falamos. É verdade. Depois, não, pronto, isto afinal até se faz bem, pronto. Mas há sempre isto. Sempre que é novo, é difícil e a verdade é que nós vivemos num mundo super agitado, as pessoas sentem-se completamente assoberbadas e, portanto, é difícil pensar, vou acrescentar aqui mais uma coisa com que me preocupar. Acho que é um bocado... Mas eu acho que não te vai preocupar, não é? Pois é isso. Porque é como tu dizes, a partir do momento em que eu sei aquele pequeno almoço saudável que eu gosto e que se calhar até tenho ali 2 ou 3 opções, pronto, eu já não tenho que pensar sobre isso. Exato. Eu quando vou ao supermercado eu já compro aquelas 2 ou 3 opções saudáveis. Com o dinheiro é mesmo isso, é a mesma coisa. Não é? Então eu já sei que todos os meses eu tenho que fazer o meu orçamento, todas as semanas eu tenho que fazer os meus registros e é uma coisa que te demora, sei lá, eu não demoro mais do que 2 horas por mês a fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha vida financeira. E isso inclui fazer investimentos, ter as minhas finanças organizadas, saber exatamente em que é que estou a gastar e como é que estou a gastar, se estou acima ou não estou acima, se estou melhor ou pior que o outro mês. Portanto, em 2 horas num mês, que tem muitas horas, eu tenho isto tudo super controlado. É só tu montares ali o puzzle, não é? E depois deixar seguir. Exato, tal como se faz para as empresas também, não é? No fundo, depois a pessoa a pensar um bocadinho que é uma família é um mini negócio.
em que se calhar não vais estar propriamente a lucrar, mas vais tentar investir aquilo que tu consegues receber. E outra coisa curiosa é que eu faço a gestão financeira da minha família toda. Então, responsável por pagar contas, eu. Responsável por fazer investimentos, eu. Também não poderia ser de outra forma, não é? Senão... Até ficava mal. Não, mas é normal, por exemplo, nós lá em casa, o meu marido faz os investimentos dele e eu faço os meus. Acontece exemplo, também muito. Acho que isso também é importante. Quer dizer, isto depois depende, são outros 500, não é? Como é que as pessoas organizam as suas finanças, e se têm separado, se está tudo junto, etc. Mas eu acho que se a pessoa se interessa e se faz, isso não invalida que existam outros investimentos feitos de outra forma, não é? E é muito engraçado porque às vezes as mulheres dizem não, mas o meu marido não quer ser financeiramente... Eu tenho muitas mulheres, em mentoria individual principalmente, que me dizem, mas como é que eu faço para o meu marido também fazer isto? Para o meu marido poupar mais? E o que eu digo sempre é, vocês têm que ter objetivos comuns. E objetivos comuns que, obviamente, têm a parte financeira. E objetivos comuns, leia-se também filhos, não é? Portanto, um filho convém que sejam os dois a sustentar. As viagens que fazem todos, que sejam os dois a pagar por isso. Mas a partir do momento em que está tudo assegurado em termos de objetivos comuns e que tu estás ok, não é? Ou seja, porque às vezes também há muitas mulheres que ganham muito menos e obviamente aí também é preciso equilibrar as coisas e o marido aí também deve... é uma questão de bem-estar, não é? Da família, assegurar que está tudo bem contigo e que tu tens o dinheiro suficiente para as tuas coisas, mas a partir do momento em que isso está tudo assegurado, a forma como o teu marido gasta o dinheiro não é da tua conta. Tu não tens nada a ver com isso. Não te preocupes, que isso é um problema adicional que tu estás a querer trazer para a tua vida, que não tens que te chatear com isso. Se o teu marido não quiser ser financeiramente organizado, não seja. Desde que ele não esteja a contrair dívidas, a trazer problemas para a família, a pôr em causa os objetivos comuns, a pôr em causa a tua sobrevivência e a dos teus filhos, tu não tens nada a ver com isso. Exato. Abstrai-te. Sabes? Então, é muito isso. E por isso... E uma coisa curiosa que tu estavas a dizer, eu faço um tipo de investimentos, o meu marido faz os investimentos dele, também é natural, porque nós as mulheres temos uma forma de ver os investimentos muito diferente da dos homens. Os homens gostam muito mais de uma coisa, daquela veia com mais adrenalina, sabes? Sim. Do vou analisar, vou vender, agora vou comprar e vou... Isto agora é que está a dar, isto agora é que está a subir, dar, agora vou... Então, é normal. Então deixa-os ir por essa via, deixa-os fazer os seus próprios... É uma forma de investir também. É uma forma de investir também. E nós ficamos com aquele nosso mundo tranquilo, que gostamos muito mais de uma coisa muito mais conservadora, se calhar de uma coisa muito mais a longo prazo, de sabermos que estamos ali a colocar todos os meses o nosso dinheiro, que ele está a crescer, mas estamos bem, não temos que estar a tomar decisões todos os dias, nem todos os meses, se calhar nem todos os anos. Então, está tudo certo com isso. Não precisamos de ter tudo junto e misturado. Se alguém fizer sentido, no meu caso, por exemplo, faz sentido, nós temos tudo junto e misturado e vivemos bem com isto. E o João também não faz intenções de ter investimentos e andar ali, também tem outras coisas para fazer. Mas se o que faz sentido são coisas diferentes para os dois, então vamos dar espaço a que os dois tenham liberdade para gerir o dinheiro como faz sentido. Não vamos impor, não é? Senão... É como a alimentação também, não é? Sim. Não, lá em casa isso é regra, não se impõe nada. É oferecer. Queres? Não queres? A escolha é tua. Acho que é... Também com os filhos é difícil. Com os filhos eu faço exatamente a mesma coisa. O jantar é este. Queres, gostas, comes o que tu quiseres. Não gostas tanto, comes menos. Está tudo bem. Comes mais sopa. É assim, é democrático. Mas é verdade. Eu acho que nós também vamos aprendendo assim. É pela oferta, o que há... E a pessoa vai escolhendo. Tu tens assim dúvidas muito comuns de quem te procura? Porque tu agora tu vais tendo também, estavas a falar da mentoria, mas tens também o curso de dívidas que fizeste recentemente. Sentias que era uma grande procura? Muitas pessoas endividadas? Olha, o que é que eu acho? Isto é assim um bocadinho polémico, que é a grande maioria das pessoas de finanças não trabalha com pessoas com dívidas. Porquê? Porque isto não dá dinheiro. Sim, as pessoas têm dívidas, também não têm dinheiro para pagar. Não é? Por isso é que tu vês que a grande maioria das pessoas de finanças está a trabalhar com investimentos. E claro, investimentos é muito importante, eu também trabalho com investimentos, faz todo sentido. Mas porque as pessoas com dívidas não têm... Só que elas, para chegarem aos investimentos, elas precisam de passar por esse ponto das dívidas, não é? E eu achei, ok,
é um mundo que tem que ser explorado. As pessoas precisam de começar por aqui. Eu sinto-me uma fraude se eu for ensinar as mulheres a investir que têm dívidas. Porque isto não é aquilo que eu defendo. Exato. Se o que eu defendo é, antes de começares a investir, tu precisas de seguir os pilares da liberdade financeira, que para mim são 3, e que é não teres dívidas, à exceção da casa própria, à exceção do crédito de habitação, pronto. Mas os pilares são não teres dívidas, teres um fundo de emergência de pelo menos 3 a 6 meses e começares a ter um investimento que tenha como objetivo a tua reforma, porque nós sabemos que vamos ter reformas baixas. Então, se estas 3 áreas não estão asseguradas, eu não posso ir ensinar as mulheres a investir. Porque isto não está de acordo com os meus valores. E eu, ok, vou ter que começar por aqui. Mas tu falavas da casa, mas não falaste no carro, que eu acho que é uma das grandes dívidas que as pessoas têm, não é? Mas é pagar o quê? É pronto? É uma... o carro é o mais rápido possível. Sim, o mais rápido possível, sim, Ok. sim. O carro é importante pagar. Normalmente a dívida do carro não é super grave só num sentido, é que é uma dívida que não te vai levar durante muito tempo. Sim. Normalmente é uma dívida de 4 anos. Dependendo dos contratos, sim. Sim, então é uma dívida que não te vai... E o facto de não te demorar muito tempo a pagar significa o quê? Significa que tu não vais pagar muito juro, porque normalmente o problema dos créditos, e as pessoas... Não, eu sei que muita gente não tem esta noção, mas tu compras uma casa hoje, tu vais pagar a tua casa durante 30 anos, não é? Ao fim de 30 anos, tu pagaste 2 vezes o valor da tua casa naquele momento. Então, tu compraste uma casa por 100 mil euros, é muito provável que no final dos 30 anos tu tenhas pago 180, 200 mil euros, ok? Então, existe aqui esse peso do tempo associado aos juros, não é? Porque os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas eles também funcionam ao contrário quando nós temos dívidas. E com o carro, como são 4 anos, normalmente tu vais pagar ali mais 1.000, 2.000 euros, não é? Por uma dívida que normalmente é de 25 mil, 30 mil, então não é assim, e a taxa de juros não é tão elevada, não é tão baixa como a do crédito de habitação, que anda muitas vezes ali à volta dos 3% em média naqueles 30 anos, mas também não é tão elevada como a de um cartão de crédito, que facilmente ultrapassa os 15%, não é? De um cartão de crédito ou de um crédito pessoal de outra instituição. Então é uma dívida, mais ou menos. Ok. Mas também era importante estar paga. Sim, a da casa é muito mais impactante, não é? Sim. É logo diferente. E tu também falavas da questão da organização, de tu passares essas 2 horas por mês em que fazes a tua organização, todas as tuas despesas, tudo aquilo que tu ganhas. A noção que eu tenho é que a maior parte das pessoas não fazem isso. Sempre que eu converso com as minhas amigas sobre finanças, às vezes surgem não, mas aquilo é aquelas gastei imenso dinheiro ou a alimentação, ou há aqueles mitos da alimentação ser saudável ser mais cara, ou a questão de tu, quando tu estás a fazer acompanhamento médico, tu estás a gastar muito dinheiro aqui ou ali. Eu acho que há muitos mitos aí, mas que depois a mim choca-me, por exemplo, quando vejo o dinheiro que as pessoas gastam, sabe, roupas e Em lazer. esse género de coisa. Tu vês, todos os espetáculos esgotam muito rapidamente, todos os restaurantes estão cheios constantemente e, portanto, eu acho que há uma dicotomia de noção de o que é caro e o que é barato e onde é que as pessoas acham que estão a gastar dinheiro ou não é? Há muita falta de 2 coisas. Em primeiro lugar, nós sabermos aquilo que nós de facto gostamos de fazer. Nós vamos muito atrás dos outros e daquilo que a sociedade acha que é bonito, apelativo, interessante para nós gastarmos o nosso dinheiro. Então nós temos que gastar o nosso dinheiro em roupa. Se for roupa de marca, melhor ainda, porque já evidencia ali um determinado status. Quem diz roupa, telemóveis, etc. E depois, para além disto, ou seja, às vezes nós estamos a gastar dinheiro em coisas que nós não valorizamos e nós não temos a noção, porque nós não paramos para pensar no que é que de facto valorizamos. E depois temos o outro lado, que é, nós não fazemos um orçamento para o nosso mês. E é uma coisa tão simples. Há tanta gente que me diz assim, respondendo à tua pergunta de há bocadinho, qual é das maiores dúvidas, há tanta gente que me diz assim, Sana, mas eu faço todos os registros das minhas despesas e mesmo assim eu acho que estou a gastar muito dinheiro. E eu digo sempre às pessoas, mas fazes um orçamento? Não. Eu, ok, então estás só a trabalhar para nada. Porque o que é que te interessa tu saberes que gastaste 500 euros em supermercado? Não te interessa para nada.
Agora, se disseres assim, eu quero gastar 400 euros em supermercado e gastei 500, ok, então eu sei que estou 100 euros acima. Eu quero gastar 400, gastei 300, ok, então eu sei que estou 100 euros abaixo. Se tu não tiveres o termo de comparação, se tu não tiveres a baliza, tu não sabes onde é que vais marcar golo, não é? Então é um bocadinho isto. E então esses são 2 erros muito comuns. Primeiro, eu não sei o que é que eu valorizo e então qualquer convite eu respondo, qualquer solicitação eu vou, mesmo que eu não valorize muito aquilo. Se os meus amigos todos vão a um restaurante caríssimo, eu também vou. Mas tu valorizas ir a um restaurante. Há quem valorize e está tudo certo. Mas tu valorizas ir. Ou vais escolher férias. Normalmente tu vais escolher férias pelos Instagrams, não é? Olha, está toda a gente a ir para não sei onde. É o destino da moda, também vou. É o restaurante da moda, eu também tenho que ir. É o bar da moda, eu também vou. Mas tu valorizas isso, não é? Então, isso é o importante. E depois, a questão do orçamento. Espera lá, de que forma é que eu vou gastar o meu dinheiro? E está tudo certo quando tu gastares o teu dinheiro em lazer. Está tudo certo quando tu incluires roupa, se para ti fizer sentido. Está tudo certo. Só que o teu orçamento é limitado, não é? E é aí que tu começas a perceber, espera lá, o que é que eu valorizo mais? Eu valorizo mais ir comprar roupa e gastar todos os meses 50 euros em roupa, ou 50 euros já não compras nada, não é? Uma camisolinha. Uma camisolinha, ok. 100 euros em roupa todos os meses, ou eu prefiro investir todos os meses 100 euros e saber que daqui a 20 anos, se calhar eu vou ter lá 50 mil, 100 mil. E eu costumo dizer muitas vezes que quando eu não convenço as minhas alunas ou as minhas clientes pela organização financeira, normalmente eu convenço-as sempre pelos investimentos. Eu ponho aquele quadro à frente delas e digo, olha, vamos fazer simulações, quando elas começam a ver o potencial de saberem fazer as suas escolhas, saberem o que é que se eu abdico hoje, que resultado é que eu vou ter no futuro, então eu vejo os olhinhos delas brilharem e dizerem, não, ok, eu sei o que é que eu quero fazer. Então é muito interessante e é por aí que normalmente eu hoje venço, que é ok, então eu já sei. Porque se eu puser 100 euros todos os meses no investimento, eu tenho um retorno. Se eu puser 150, e 50 às vezes é fácil de tu encontrares, bem, depende muito da vida de cada pessoa, Sim, não é? depende dos orçamentos, não. Mas às vezes 50 euros é fácil de tu encontrares para pôr ali, são mais 50%, vai fazer uma diferença ainda muito maior e tu ficas, ok. Se calhar eu quero não ir comprar a peça de roupa todos os meses. Posso comprar mês sim, mês não e está tudo certo. Exato, consigo ir poupando. Mas também não deve ser muito fácil. Não, quer dizer, eu acho que essa parte bate muito, tudo bate no autoconhecimento, não é? Tudo bate em tu saberes, tu conheceres, saberes o que é que tu valorizas, etc. Há muitas pessoas que vivem uma vida em que não querem fazer propriamente escolhas ou sacrifícios e, portanto, para esse género de pessoas eu também acredito que seja muito mais difícil tu ultrapassares essa crença de que tu estás a fazer um sacrifício. Isso acontece com a alimentação exatamente igual, que é, tu não estás a ir agora porque o teu objetivo agora é este. Ninguém está a proibir, tu só tens que fazer uma escolha. Tu queres perder peso ou queres continuar como estás? Queres continuar como estás, não tens que mudar nada nem abdicar, está tudo certo. Mas, e é igual, e eu acho que com as finanças as pessoas têm muito essa resistência também, tal como têm com a parte da alimentação, que é uma forma de mudares para chegares a um determinado fim. Tu não estás a fazer um sacrifício ou a abdicar ou a prejudicar a tua qualidade de vida, porque lá está, podes ajustar. Agora, não acho que seja muito fácil fazer um orçamento. Por exemplo, isto que tu estás a dizer, eu gasto 500 euros em supermercado, quero gastar 400. Às vezes a pessoa deve ficar a pensar assim, é possível gastar menos 100 euros e as mesmas refeições? Aí já devem pensar, isto agora vai dar muito mais trabalho, porque eu agora tenho que planear as minhas receitas para pensar o que é que vai rentabilizar mais. A questão é, e tu estavas a falar de uma coisa muito importante, que é, nós queremos recolher o benefício hoje e pagar o preço no futuro. E como nós não vemos o preço, está tudo certo, não é? Mas há uma possibilidade que é muito melhor, que é nós pagarmos o preço agora para depois vermos o resultado lá no futuro. E isso acontece com o investimento, isso acontece com a saúde, não é? Porque se nós comermos bem hoje, nós vamos envelhecer de uma forma muito mais saudável e evitar uma data de problemas depois lá à frente. Se eu poupar hoje, não é? Eu de facto vou conseguir ter muito mais possibilidades lá à frente, muito mais dinheiro, uma reforma muito mais tranquila. Então, eu preciso é de querer estar a usufruir sempre de tudo no presente e também saber abdicar de algumas coisas em prol do meu futuro. E aí, ok, pode dar trabalho eu ter que planear refeições para ficar 100 euros abaixo.
Mas e se eu puder investir esses 100 euros? Se calhar eu já não vou achar que dá assim tanto trabalho. Não é? Se eu perceber qual é que é de facto o meu potencial em termos de resultado lá à frente, se calhar não me vai dar assim tanto trabalho. Ou dá na mesma, Isso- mas tu não te importas. Também é essa Sim, questão, não é? e se eu começar a perceber, que eu acho que é uma coisa que também ajuda muitas pessoas, aquilo que as escolhas que eu faço hoje, como é que elas se traduzem em dinheiro do meu trabalho? Quando as pessoas começam a perceber que comprar aquela camisola custou um dia inteiro do meu trabalho, as pessoas começam a pensar: epá, um dia inteiro? Fogo, mas eu trabalho numa coisa que eu odeio. Então, se eu comprar 30 camisolas, lá se foi o meu mês todo. Não é? E se tu começares a pensar assim, tu começas de facto a mudar as tuas prioridades e a pensar: não, espera aí, não é? Que se calhar, por exemplo, estes 100 euros, se calhar para muitas pessoas é 2 ou 3 dias de trabalho. Uhum. Então, se calhar vale a pena eu perder 2 horas do meu fim de semana a fazer um planeamento mais consciente para eu conseguir poupar estes 100 euros. Sim. E a mim, pior do que a camisola, a mim ainda me choca mais a parte de, sei lá, receber refeições em casa, encomendar constantemente ou constantemente comer fora, eu não sei o quê, porque uma camisola é um investimento que tu ainda rentabilizas. Mas aí é duplamente mau, não é? É duplamente mau, mas quer dizer, é tal coisa, não é bom para a tua saúde, não é bom para, para as tuas finanças e isto tem meramente a ver com a tua falta de organização. É, Não é? Porque sim. tu não te organizas para levar almoço ou para organizar as tuas refeições para o jantar ou para, sabes que vais ter um dia complicado e que potencialmente podes chegar mais tarde a casa, podias ter descongelado alguma coisa, mas como simplesmente não quiseste saber. Sabes que eu costumo dizer às pessoas, quando elas têm esta dificuldade com comida, eu costumo dizer que é muito bom tu pensares em 3 tipos de refeições. As refeições rápidas, as refeições médias e as refeições lentas. Tu imagina, tu não vais fazer uma feijoada mesmo que seja uma feijoada saudável, não vais fazê-la numa segunda-feira à noite. Pá, porque não vai acontecer. Sim. Então não penses em fazer uma feijoada numa segunda-feira à noite, porque se calhar vais fazer ao sábado à hora do almoço, tens mais tempo. Não é? E se tu tiveres vários tipos de refeições, é óbvio, nós lá em casa também tentamos ter uma alimentação, o mais saudável possível. Não vai acontecer sempre, vai haver dias de exceção, mas o dia de exceção não precisa de ser tu encomendares comida. Pode ser os douradinhos, por exemplo, que tu pões no forno, fazes um arroz e que ele demorou-te 10 minutos e saiu-te muito mais barato do que tu estares a pedir comida de fora. E se calhar até puseste uns brócolos só para... Pronto, não foi horrível. Não Foi vou só... subscrever esses douradinhos. Eu sei. Mas entendo o que estás a Mas dizer. deves ter outras ideias. Imagino, ok, vou dar outro exemplo. O bife de frango, que se calhar já estão divididos e que nem precisam de descongelar. Tu se calhar agarras Sim, no sim. bife, ele é tão fininho que tu pões na frigideira e está feito, não é? Então, acho que pode haver várias opções, as mais rápidas, para aquele dia que tu estás mesmo atrapalhada. E é muito mais barato e muito mais saudável, porque se calhar tu vais cozinhar com azeite ou se calhar vais cozinhar sem gordura nenhuma, vais fazer grelhado e é muito mais saudável do que encomendares e muito mais saudável para a tua carteira também, não é? Sim. Não, e repara, se tu de facto chegas a casa, estás com fome, não tiveste tempo de fazer nada, o tempo que tu estás à espera que alguma coisa te chegue a casa, já fizeste. Sim, é verdade. Nem que seja uma omelete. Portanto, eu acho que não traz benefício absolutamente nenhum, a não ser que tu tenhas uma casa vazia. Eu como não entrego lá na minha zona, não se entrega nada. Pronto. Eu não... Em minha casa, normalmente é uma prática que tipo, Não existe. nunca se faz. Tipo, nunca se faz. É muito, muito raro. E é realmente uma daquelas coisas que eu penso. É dinheiro mal gasto, a comida vem uma porcaria, vem toda mole, normalmente. Nunca veio igual ao restaurante. Não é igual a comer num restaurante, não te sabe tão bem. Ou comes já cansada, nem sequer sabes o que é que estás a comer. Não. Não passas nem na churrasqueira? Não. Isso nós passamos às vezes na churrasqueira. Gosto, mas não. Em minha casa, não. Às vezes nas dos outros. Não sei, porque lá está, eu acho que é uma questão de organização. As refeições estão sempre... Eu não saio de casa de manhã sem saber o que é que eu vou jantar à noite. Ok. Isso não me acontece. Portanto, eu acho que isso também é uma prática de organização que me deixa muito mais tranquila. Porque eu sei que eu não tenho que chegar e às vezes posso apanhar trânsito, etc. E chego a casa ao fim do dia, não faço ideia. Posso saber sempre. Porque no caminho para casa já vou a pensar o que é que eu vou fazer com aquilo que eu tirei. E eu acho, fácil.
Eu acho que é muito mais, ainda falando aqui sobre dinheiro e alimentação, eu acho que é muito mais caro às vezes certas porcarias que tu compras. Estávamos a falar logo no início naquele mito de alimentação saudável é muito mais cara. E a verdade é que quando não é uma alimentação saudável, tu compras coisas que são muito mais caras. Por exemplo, se tu compras uma lasanha congelada, que custa, não sei, Não 4 faço euros, 5 euros, 6 euros, não é? Se calhar dava para comprar coisas muito mais saudáveis que não tinhas que desembrulhar e pôr no forno, não é? E eu acho que é isso. Às vezes as coisas que não são tão saudáveis, nós achamos que elas são mais baratas, mas elas não necessariamente são mais baratas. Sim, e normalmente são mais aditivas, portanto, se é mais aditivo, tu comes mais quantidade, petiscas mais ao longo do dia, portanto, é mau para tudo, porque depois gastas mais, compras mais quantidade de uma coisa mais barata, gastas o mesmo ou mais, não é? E tens que ir ao médico. Exatamente, depois tens que ir gastar no resto, não é? Portanto, eu acho que isso são tudo mitos, essa parte da alimentação, a parte do exercício físico é grátis, a pessoa pode andar a pé, correr, fazer o que quiser, não precisa. Portanto, eu acho que isso são muitos mitos. Agora, para fechar, eu gostava de te ouvir dizer quais é que são assim as maiores argoladas Ui, que tu vês, sei lá, no Autêntico ou agora neste curso que tens feito da parte das dívidas. O que é que tu sentes que são assim os maiores erros que tu só pensas, meu Deus, como é que isto é possível em pleno século XXI? Erros que nós fazemos, mulheres neste caso, não é? Maioritariamente. Olha, não saberes quanto é que custam as tuas dívidas. Hum. Não fazes ideia. A maioria das pessoas que têm dívidas não faz ideia quanto é que está a pagar pelas dívidas. A tua, tipo, a prestação da casa. Sim. A prestação da casa, como eu estava a dizer há bocadinho, Que é não sabes, débito direto. não sabes que vais pagar a casa 2 vezes, Uhum. não sabes que estás a pagar 15% do teu cartão de crédito e então pagas aquele mínimo obrigatório, não é? Aquela taxa, aquele valor mínimo mensal e não fazes ideia que estás a acumular ali uma bola de neve. Uhum. Isso é um erro muito comum. Depois, o não saberes como é que gastas o teu dinheiro é outro erro muito comum. Em que é que gastas, não é? Em que é que gastas, como é que gastas, não tens a mínima noção, e aí eu recomendo sempre a fotografia financeira, que é durante um mês tu não fazeres qualquer alteração àquilo que é a tua vida normal. Não fazes qualquer alteração, mas todos os dias registas, todos os dias. Quando chegares ao fim do mês, tu vais olhar para aquilo e vais apanhar um susto. Mas independentemente disso, vais ganhar consciência da forma como estás a gastar o teu dinheiro e vais começar a fazer melhores escolhas. Esse é o ponto de partida. Então esse é o segundo erro. Terceiro erro, acho que muito aqui na área dos investimentos, que é fazer aquilo que a amiga fez porque agora existe uma nova forma de fazer que vai dar muito dinheiro e eu acredito mesmo que no curto prazo o meu dinheiro vai multiplicar. Não vai multiplicar no curto prazo. Okay. Se multiplicar vai ser muito arriscado e não interessa o que é que a amiga está a fazer, interessa aquilo que tu vais fazer de acordo com o teu perfil, de acordo com aquilo que é a tua realidade. Então, eu acho que essas são assim, até nestas 3 áreas, foi uma argolada por área. E aquela questão dos certificados da Forro, que houve uma altura que realmente estavam bastante bons, foi uma corrida aos certificados da Forro e agora de repente já não é assim tão bom. Agora ninguém quer. Já não é assim tão bom. E acho que isso também obriga a que haja uma curiosidade inerente da pessoa para ir percebendo, ok, por que caminhos é que eu posso ir ou que coisas é que vão ser sempre interessantes, não é? Mas eu ainda tenho muita gente que me diz assim, diz-me só onde é que é o sítio que eu tenho que investir. Ok, não vou dizer. Não, exato. Não, porque lá está, a pessoa tem que perceber como é que é a vida daquela pessoa, o que é que ela precisa de gastar e quais é que são as prioridades. Eu acho que também tu tocaste aí num ponto importante, não é? Que a pessoa tem que se conhecer e perceber aquilo em que dá realmente valor para perceber. Se calhar há pessoas que gastam muito em jantares fora, viagens e espetáculos, mas isso é aquilo que as alimenta e não têm outros gastos. Não é? Quem tem filhos, se calhar tem que pensar nos gastos de uma outra maneira. Se calhar não. Já tem. Não, e depois dás por ti a gastar dinheiro. Eu detesto gastar dinheiro em fraldas. Eu só quero que elas deixem de usar fraldas porque eu acho que é o pior investimento possível. Vou fazer abrir isso outra vez. Eu acho que é assim uma coisa terrível. Sim. Podes usar fraldas de pano. Podes, mas eu não posso. Tu podes, se quiseres. Eu quero, obrigada. E depois há essa questão, por acaso, que é, eu estava-te a ouvir falar e estava a pensar assim, há uma questão de sustentabilidade, por exemplo, para mim é um valor importante.
Mas há coisas em que a sustentabilidade, e eu lembro-me quando fui mãe pela primeira vez, a questão das fraldas reutilizáveis, por exemplo, foi uma coisa que me pesou. E eu pensava, ok, do ponto de vista de sustentabilidade, isto é muito mais interessante, mas levando a vida que eu levo a acrescentar um bebê a esta loucura, vai ser alguma coisa com que eu me vou querer estar a preocupar e depois tens fraldas suficientes ou não, tens fraldas em casa dos teus pais e dos teus sogros, tens não sei quantas é que tens de comprar e pensar, não. Eu não quero ter que me preocupar com isso. E acho que esta questão da sustentabilidade, por exemplo, no que toca à alimentação, às vezes é um entrave para algumas pessoas, porque é do estilo, ok, eu sei que se eu gasto normalmente 500 euros e procuro fazer uma alimentação em sítios que têm a maior qualidade possível, boas práticas, etc. Eu sei que se eu tentasse fazer a mesma gestão com 400, se calhar eu ia ter que fazer, tipo, descer um grau naquilo que são as práticas de sustentabilidade da cadeia alimentar para conseguir gastar estes 400. E às vezes, por exemplo, isso para mim é uma luta interior, que é o que é que separa a linha da prioridade da sustentabilidade ou da prioridade da organização financeira. Às vezes é difícil, não é? Mas é uma decisão que eu acho que é importante as pessoas irem percebendo que se calhar não tem que ser por aí, podes te preocupar com outras coisas primeiro, podes fazer coisas de outra forma, mas realmente é importante a pessoa saber aquilo que para ela é uma prioridade. Sem dúvida, em tudo. Em tudo. Tu já sabes que prioridade tem que ser pagar as tuas contas, não é? Então, Vai. créditos e o que tiveres Tu estavas a falar do cartão de crédito, eu estava a pensar, nem sequer tenho cartão de crédito. Sim. Para quê? Porque é abrires uma porta para... E há muita gente que diz, mas o cartão de crédito tem cashback. E eu digo, ok, vai fazer contas. Para perceber se o cashback é assim tão interessante, porque depois estás a aproveitar o cashback, entretanto gastaste mais dali, afinal já não consigo pagar tudo no próximo mês. E começas, é isso mesmo, é abrir uma porta para uma bola de neve, acho que não faz sentido. Mas é muito interessante essa questão das prioridades, não é? Nós primeiro sabemos que há coisas que nós temos mesmo que fazer, não é? Pagar o crédito de habitação, ou o arrendamento, ou o que seja, as contas da casa, pronto, temos aquelas obrigações. Depois a seguir vem a alimentação, que é o segundo grande peso no orçamento familiar, não é? E aí tu tens que perceber o que é que tu valorizas, não é? Porque imagina, tu estavas a dizer uma coisa muito interessante, se calhar tu preferes alimentos biológicos. Isso para ti é fundamental, não é? E tu podes, não é? Uma coisa é, eu prefiro e eu posso, ok, então eu vou privilegiar isso. E se calhar tu não vais gastar se a diferença for 100 euros, imagina, se calhar tu não vais gastar esses 100 euros em roupa, ou em jantar fora, ou em encomendar comida. É uma escolha que tu fazes, lá está. Eu não vou encomendar comida cá para casa, que se calhar iria gastar 100 euros com isso, e eu vou aproveitar os 100 euros para realmente subir aquele patamar e só comer ingredientes biológicos. Agora, ok, eu não tenho esse dinheiro, está bem, mas mesmo assim eu posso comer legumes, que não sejam biológicos, mas já estou a apostar na minha alimentação. E depois é daí para baixo. Porque depois daí é que vem a possibilidade de tu poderes ir comer fora, de tu poderes ir fazer unhas, massagens, roupa, tudo o resto. E aí tu começas a perceber, ok, será que é isto aqui onde eu quero gastar o meu dinheiro ou não? Ou será que eu quero poupar algum dinheiro para depois ter opções no futuro, não é? Mas é muito isto, o que é obrigatório, depois a alimentação, que na verdade acaba por ser obrigatório. E é um dos maiores pesos, não é? Às vezes até é maior do que a própria prestação da casa. Fácil. Não? Dependendo também do tamanho da família, mas facilmente, sim. Principalmente para quem já tem créditos há muito tempo e comprou casas mais baratas, não é? Do que aquelas que hoje em dia estão, não é? É fácil sim tu gastar mais em alimentação. E depende, olha, eu vejo muitas vezes, eu comparo muitas vezes porque tenho uma relação próxima com a Joana Roque e também vou vendo muitas vezes o que ela publica. Ela em Coimbra, comparando connosco, estamos na zona de Lisboa, às vezes ela mostra coisas que, quanto é que gastou com uma mesa inteira cheia de coisas, e eu penso, nem pensar, tipo, eu comprava 3 coisinhas e já tinha gasto isto. Portanto, a zona do país onde tu estás hoje em dia pesa muito. E ela tem uma família de 5, nós somos 4, mas... É muito diferente. Muito. Eu moro fora de Lisboa, portanto eu tenho muito essa consciência. Sim, é completamente... Eu morei em Lisboa até aos meus 32, 33 anos, morei a vida inteira em Lisboa, não é? Sim. Portanto, agora saí há 6 anos.
E é uma diferença em tudo. Sim, na água. Ela não estava a dizer Não, por acaso pago mais água, por acaso pago mais Mas água. a eletricidade, ela estava a dizer isso. Sim. E eu, pá, como é que você tem que Mas mudar para o alimentação, campo? a alimentação tu notas muito. E ela não vive no campo, atenção, porque ela vive em Coimbra. Ok. Mas é completamente É. diferente. Portanto, eu acho que aqui a alimentação pesa, de facto. Obviamente, dependendo da zona do país, depende muito. Mas realmente acho que é muito importante. O trabalho que tu fazes hoje em dia, eu vejo muito como uma educação para mudar mindsets para a pessoa realmente perceber. E voltando àquilo que nós estamos a dizer, eu acho que eu ainda sinto esse estigma das mulheres. Não sinto que seja de delegar. Eu delego zero. Eu tenho problemas de delegar, claro, não é? Lá em casa, tipo, contas, não sei o quê, investimentos e tal. E eu acho que é por isso que nós depois mantemos algumas coisas em separado nos investimentos, mas eu acredito e vejo que isso não é uma prática ainda muito comum, depende muito do perfil da pessoa, de como é que foi a sua educação, se é uma mulher que gosta mais de colo e de ser cuidada, se é uma mulher que está muito cansada e muito assoberbada. Este género de mulheres provavelmente vão querer, olha, há coisas que eu não quero saber, faz tu. Se é uma mulher mais insegura, se calhar também. E portanto, isto é muito o que tu estás a dizer, é um empoderamento, uma capacitação, não para que a mulher esteja a prever uma situação má, mas para que ela esteja a melhorar a sua própria situação. Eu acho que isso é o mais importante. E se tens certeza muito esta visão, que é nós as mulheres tendencialmente vamos durar mais tempo que os homens, não é? As mulheres têm uma esperança média de vida maior mais elevada do que a dos homens, e a verdade é que há muitas mulheres que ficaram sem maridos e que depois se sentem completamente perdidas, não fazem ideia do que é que precisam de fazer com o seu dinheiro. Eu lembro perfeitamente, a minha avó ficou viúva aos 56 anos. E há muitas mulheres que isto acontece, ou seja, tu precisas de saber o que é que vai... Ou, por exemplo, um divórcio, Uhum. não é? Que é cada vez mais comum hoje em dia. Tu divorcias-te e depois? Não vais pagar contas, não vais saber o que é que vais fazer com o teu dinheiro, não vais... Tens que saber, não é? Sim. É importante, é uma coisa... Lá está, mais uma vez, é como a alimentação. É uma coisa que faz parte do teu dia-a-dia. O dinheiro, nós temos que lidar com o dinheiro desde que nascemos até que morremos. É como a comida, então temos que perceber daquilo. É importante percebermos, não é? Então acho que é muito por aqui. Nós começarmos, ok, eu não tenho que perceber uma coisa complexa. Eu posso aproveitar quem já traduziu o complexo para uma língua mais fácil e ir aplicando devagarinho e começar a mudar a minha vida e começar a ganhar consciência. E isso vai fazer toda a diferença no futuro. Toda a diferença. Sim, até porque se tu fores ao banco, eles falam banquês, portanto tu percebes E às vezes nem bola. sabem o que é que estão a dizer. Eu lembro quando falava com o meu gestor de conta, eu ficava a olhar para ele e fazia, pode traduzir. Acho que não percebi bem. Isso quer dizer o que é mesmo? Sei lá, imagina. Mas ele era super engraçado, mas eu não percebia nada do que ele dizia. O que ele falava comigo sobre investimentos na altura, eu não percebia nada. Se eu não percebi nada, desculpe. E isso também acontece muitas vezes, que é, nós achamos que o gestor do banco é o nosso melhor amigo, ele vai-nos recomendar as melhores coisas, só que é falso. Nós temos que pensar, gestor do banco é um comercial, Uhum. nem sempre sabem todas as opções que existem e depois vão-te recomendar as coisas do banco. O gestor do teu banco não te vai recomendar o PPR de uma outra instituição, vai-te recomendar. E depois outra coisa, não é? Como comerciais eles precisam de cumprir objetivos. Então é demasiadas coisas para que eles possam ser o teu melhor amigo em termos de finanças. Não há ninguém melhor do que tu para gerir o teu dinheiro. Ninguém. Agora o que tu podes é tentar automatizar as coisas da melhor forma possível. Mas seres tu a definir essa estratégia, seres tu a tomar essas decisões e seres tu a criar esses automatismos. Porque ninguém melhor do que tu vai gerir o teu dinheiro. Ninguém. Sim, e voltamos ao mesmo, que é, por muito que possa ser simples manter, o início vai ser sempre uma fase de mudança e a pessoa, qualquer um de nós é resistente à mudança, vai estar cansado, não vai apetecer, sobretudo há mulheres que detestam números, portanto não vão querer, há mulheres que nem sequer se pesam, porque só o número na cabeça delas faz um nó. Sério? Portanto, sim, isto é mais comum do que se possa imaginar. Portanto, imagina, se isto é assim com uma coisa que é o teu corpo e é a tua realidade, imagina pensares naquilo que é gerir mais alguma coisa. Portanto, eu acredito mesmo que é importante ultrapassarmos essa crença do é demasiado complexo e pensarmos, ok, vai ser difícil, ou pelo menos no início pode ser um bocado estranho, Desafiante. diferente, exato, é um desafio, mas
é uma coisa que muito rapidamente se automatiza. Pronto, lá está, como qualquer mudança de estilo de vida é uma coisa muito importante. E isto é uma mudança de estilo de vida. É uma mudança, eu acho que sobretudo é uma mudança mental. E se tu te focares... Agora, claro, não vais querer mudar a tua alimentação, mudar a tua vida financeira, mudar Sim. tudo no mesmo mês, não é? Sim, sim, Não sim. dá, não é? Nós muitas vezes temos essa tendência. Chegamos a um momento em que dizemos assim: "Ih, a minha vida está horrível, um caos, vou mudar tudo, asneira, não é? Então vamos mudar uma coisa de cada vez." Mas se tu te focares durante 3 meses na tua alimentação, tu vais aprender muita coisa em 3 meses, vais implementar muita coisa. Se tu te focares durante 3 meses na tua vida financeira, tu consegues estudar das dívidas aos investimentos, traçar o teu plano, fazer tudo o que tu precisas de fazer na tua vida financeira e depois a partir daí ser só manter. E depois de teres estas 2 áreas, passas para outra área, e depois passas para... E às tantas a tua vida endireita-se, não é? Porque nós as mulheres somos, às vezes, não é? Drama queens, faz parte, não é? Minha vida está horrível. Então, foca-te, começa numa coisa de cada vez. 3 meses para a tua vida financeira é um salto gigantesco. Sim, dá para mudar muita coisa. Dá, também deves ter essa noção na alimentação, não é? 3 meses dá para a pessoa aprender muita coisa que depois pode levar para a vida e que depois vais cometer erros. Vais, mas mesmo com a tua vida financeira isso também vai acontecer. Também me acontece. Há meses que eu estou mais cansada e que, sei lá, vou gastar mais dinheiro em determinada coisa que me dá prazer. Porque preciso daquela compensação. No mês a seguir eu penso, ok, foi um erro, vamos ajustar. Já é o teu grilinho, não é? Do cérebro que diz, olha, sabes que o mês passado não foi ideal, não é? Ajusta. Pronto. E está tudo certo, não é? Eu acho que é muito por aqui. Boa. Obrigada, Susana. Obrigada eu, foi um prazer, já acabou. Já. Passou 1 hora a voar. Mesmo. Ficámos aqui até amanhã, mas muito bem, obrigada. É verdade, obrigada eu. Foi mesmo um gosto estar aqui contigo. Nós vemos para a semana.